Olá, amigo, olá, amiga. Progresso em Foco. Hoje o tema é Flona do Jamanchim. Você que está nos assistindo já deve ter visto aí nas redes sociais a articulação histórica para o município de Novo Progresso e a vitória que Novo Progresso teve na Câmara dos Deputados Federais. E hoje nós vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Novo Progresso, José de Abreu, e o presidente da Câmara de Novo Progresso, Dirk Roberto. Os dois fizeram parte da comitiva que participou de toda a articulação para que nós pudéssemos alcançar essa vitória. Dirk, muito obrigado por estar aqui. Abreu, sejam todos bem-vindos. Vou começar aqui com o presidente da Câmara para a gente falar da parte política. Até, vamos colocar aí, 60 dias atrás, era algo que parecia impossível. Como que foi possível essa articulação acontecer e alcançar o objetivo maior, que era realmente ir para o plenário, votar e ganhar a votação? Boa noite, Wesley. Boa noite, Abril. Muito obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui explanando mais uma vez essa situação, né, a qual nós devemos comemorar. São pequenas vitórias que nós temos e temos que comemorar sempre. Wesley, essa tratativa, ela começou há muito tempo já com o ex-governador Helder Barbalho. Ele garantiu que ele nos ajudaria nessa situação, porque ele, como sempre disse, isso é uma questão do Pará. Isso é uma coisa que o Pará que tem que resolver. E nós tínhamos em mãos um instrumento, que era o PL 8107 de 2017, que na época ele era um PL oriundo, que ele tinha vindo do Executivo, da Presidência da República, em 2017. Ele foi feito todas as tratativas, só que não encontrava-se um momento político ideal, o momento certo, o feeling, o time para você chegar, entendeu? Então, assim, nós contávamos com isso, foi feita a articulação, o governador entrou em campo, juntamente com o nosso deputado José Priante, que também articulou, para que nós achássemos o momento correto para colocar o PL novamente em votação. Ele já tinha passado pelas comissões pertinentes, e quando nós, depois das tratativas com o presidente da Câmara, Hugo Mota, né, com as bancadas da agropecuária, a bancada do PL, os partidos aliados e o pessoal do Pará, né, ficou tudo acertado de colocar o PL em votação, né, para que a gente pudesse, ele chegasse à apreciação do plenário e a gente tentar, né. Com a bancada, a nossa vitória praticamente era certa na Câmara dos Deputados. Tudo preparado, né? Nós todos otimistas, fizemos a nossa peregrinação por Brasília, que você vai em Brasília com, a gente sempre comenta, você vai com uma mala cheia de esperanças e volta com uma mala cheia de promessas, né? E dessa promessa estava para se concretizar. O Gomota, muito honrado, atendendo um pedido do governador Helder, nosso ex-governador Helder, e do Priante, ele falou, eu vou pautar o PL. Mas relembrando que ele era um PL oriundo do Executivo. Marcou-se a data para ir para votação, para apreciação se votaria em regime de urgência ou não, e se votasse em regime de urgência já se colocaria o mérito. Quando o presidente incluiu na pauta, faltando praticamente meia hora, uma hora para se começar a sessão, que era uma terça-feira, se não estou enganado, nós tivemos a notícia que o PL tinha sido retirado. Então, assim, foi um balde de água fria, uma água fria enorme. O Abreu estava conosco lá, juntamente com o Gelson, o vereador Luiz Helfstein e outros colegas, e também os deputados que nos ombrearam, Joaquim Passarinho, Anderson Pinto, né, que todos estavam imbuídos nessa missão, e foi um balde de água fria. Foi um balde de água fria para toda a nossa comitiva, e a gente perdeu todo o nosso instrumento jurídico para poder trabalhar. Foi quando foi feita novamente uma articulação, aí entrou a expertise política do nosso sempre governador Helder Barbalho, juntamente com o José Priante, a qual eles, com o consentimento do Hugo Mota, né, protocolaram um projeto de lei nos mesmo teor do antigo, porque ele foi retirado porque era do Executivo. Então eles tinham essa prerrogativa de poder tirar. Eles colocaram, eles podem tirar.
Ah, mas ele ficou todo esse tempo lá. Enquanto ele estava em stand-by, ele não prejudicava. Quando o governo entendeu que esse PL não era do governo deles, ele falou: nós não precisamos desse PL. Eles retiraram. Mas, reforçando, retomando a linha de raciocínio, com uma articulação, o PL foi reescrito do mesmo modelo que o antigo, que tinha passado pelas comissões, e foi colocado novamente nessa mesma terça-feira, no final da tarde, do expediente. Já com um novo número, sendo assinado pelo líder do MDB, Isnaldo Bulhões. Ele entrou com o número de PL 2486 de 2026. E assim se deu toda a nossa batalha por mais um dia em, de novo, reafirmar o compromisso com os deputados, com toda a bancada que tinha se mostrado solícito, porque ela é uma pauta do Pará, uma pauta do município de Novo Progresso. Ela não vai atrapalhar e também não vai gerar direitos a outras unidades de conservação. Então, ela fica por Novo Progresso. Então, assim, foi colocado, né? Foi assim, a gente ainda estava em dúvida se passaria ou não, e quando foi na parte da tarde, ela entrou na votação, né? Ela foi aprovada, a questão da votação de urgência, e a partir de umas 2, 3 horas da tarde foi aprovado. Nós estávamos na sala do senador Jader Barbalho, né? Estavam todos reunidos lá, assistindo, e foi daí quando foi para a votação, praticamente às 17, 18 horas, e foi aprovado, né? Então, assim, é uma grande conquista e uma demonstração de quando se há união por uma região, quando se há união por uma causa justa, é possível fazer a diferença com políticos sérios, assim como o Helder, como o próprio Priante, a governadora Hanna, dando suporte, deputados honrados que nem Joaquim Passarinho, que nem Anderson Pinto, que honraram seu compromisso com a região, né, foram lá e votaram. E toda a bancada da agropecuária, toda a bancada do agronegócio. Por quê? Porque é uma pauta que vai trazer segurança jurídica para uma região que nem a nossa. Ele vai dar condição de quem mora poder se regularizar. O Estado, a federação, criou um problema e olhando assim mais a fundo, parece que eles não tinham interesse em resolver com todos os mecanismos que eles têm. E esse PL mostrou que a União, vamos dizer assim, ajudou a forçar eles a fazer essa regularização. Então, assim, foi uma pequena vitória, né, Abreu? Foi uma pequena vitória que nós tivemos, passou no Congresso, e é o primeiro passo. Acredito que terá o passo do Senado, muitas vezes, se passar no Senado, vai para a sanção presidencial, mas nós temos que manter a esperança, né? Porque eu vejo que esse PL sendo realmente, passando no Senado e passando pela sanção presidencial e se tornando lei, você pode ter certeza que os órgãos de fiscalização, eles terão instrumentos realmente para poder reordenar as coisas numa unidade de conservação. Ela dá o devido tratamento legal para quem quer produzir. E, ao mesmo tempo, as pessoas que estão lá terão que cumprir os seus passivos ambientais, dar nome aos bois na realidade, quem mora, quem não mora, entendeu? Então, e tudo isso aí mostrou que realmente, quando o governo quer, quando as pessoas querem, a vontade política quer, as coisas realmente acontecem. Então, temos que comemorar pequenos passos, mas na realidade foi um passo gigantesco. José de Abreu, você como presidente do Sindicato dos Produtores Rurais, eu acredito que essa é uma pauta que sempre está em evidência lá dentro do sindicato. Quando você tomou ciência que havia essa possibilidade, vou usar meu capital político para poder angariar força e, independente de político A ou B, nós vamos fazer disso uma pauta da nossa cidade, do estado do Pará, para isso acontecer. Me conta como que foi esses passos do presidente José de Abreu. Boa noite, Dirk. Boa noite, Wesley. Mais uma vez eu agradeço você pelo espaço que sempre vem nos prestigiando e prestigiando o Sindicato Rural. Eu, como representante dos produtores, eu fui a convite do prefeito Gelson Dil, junto com o Dirk, e nós fomos numa caravana grande daqui do Novo Progresso, e eu fiquei muito honrado pela união, independente de partido político. Que eu falo, o meu partido é o produtor rural, é defender os produtores da nossa região, independente de A ou B. E lá mostrou a força do nosso ex-governador Helder,
não mediu esforços. Eu, como presidente do sindicato, eu só tenho que agradecer ele que todas as vezes que o sindicato bateu a porta dele, nós fomos atendidos. Às vezes não com uma resposta tão rápida, mas que com tratativa, com caminho para acontecer como aconteceu da Flona. Foi um momento desgastante, mas ao mesmo tempo vitorioso, porque nós vivemos uma tensão, a mesma hora que nós estávamos tristes, e nós estávamos chorando, e estava alegre, e assim fomos, e vencemos. E o deputado Passarinho mostrou empenho, o deputado Priante nos acolheu muito, levou nós aí, nós todo dia de manhã ia para casa dele no café da manhã, onde discutia, ligava. O deputado Anderson Pinto também foi guerreiro, e foi muito boa a votação. Eu falo, foi tão grande que às vezes até quem era contra essa regularização, essa votação, o discurso deles foi favorável a nós, que nem eles sabiam do que estavam se tratando, entendeu? Eles imaginavam que a APA, o que a gente queria era desmatar, e não tem nada a ver com desmatar, simplesmente não quer regularizar quem estava lá. Então isso aí, como presidente do sindicato, eu fiquei muito honrado de participar. Isso foi apenas uma vitória, ainda não tem mais ainda pela frente, mas confiante, entendeu? E nós temos que entender a união de todos. Então, independente de partido político, as pessoas criticam muito o sindicato rural por envolver em política. Mas como que o sindicato ele vai tratar os problemas que nós temos se não for político? Então não precisa ter presidente do sindicato. Então hoje nós temos que ir independente de partido. Então eu não tenho de criticar, só agradecer a governadora Hanna, o governador Helder Barbalho, o prefeito de Açudil, que foi um gigante, correndo atrás, articulando, nem almoçava, e graças a Deus nós vencemos. Isso aí que o sindicato é o papel dele. E eu falo que não é só essa batalha, nós temos várias, né? E nós temos várias batalhas a enfrentar ainda. Abreu, agora eu vou te fazer uma pergunta. Vou até te pedir já perdão pela pergunta, porque eu sei que eu vou apertar você. Abreu, se o Gelson Dil fosse oposição ao governo do estado, se o sindicato se manifestasse como oposição ao governo do estado, se a Câmara de Novo Progresso se manifestasse como oposição ao governo do estado, vocês teriam conseguido aprovar esse projeto? Jamais. Isso aí é uma pergunta que você tem o direito de fazer, mas não teria fundamento nenhum, entendeu? Se não fosse o empenho do deputado, entendeu? O empenho do deputado Priando, do Passarinho, que foi um guerreiro com nós, não abandonou hora nenhuma, o Gelson, o governador, igual quando eu falo com o deputado Wes foi para a base, a crítica que teve, as pessoas não vê os frutos que colheram, né? Então eu acho que assim, o ego muito grande é porque eu sou de partido B, eu não posso andar com partido C. Então isso aí, a pessoa que pensa, ele pensa só para ele. Você imagina o que o Gelson tem trazido para o município de Novo Progresso, o que o deputado Wesley tem trazido para o município de Novo Progresso depois que ele foi para a base. Então isso aí nós só tem que agradecer. O deputado Passarinho acabou de mandar 1 milhão agora para a saúde, mandou ambulância, o deputado Wesley conseguiu junto com o Chicão a ponte do Rio Bandeirante, que era tão sonhada pelos produtores. Conseguimos uma escola na Comunidade Celeste, que não começou a construção ainda, porque é questão só de burocracia de documento, em parceria com o prefeito de Altamira. Então, é a união. Eu, como presidente do sindicato, eu não vejo esse lado político, não. Eu tenho que sentar na mesa, independente de qualquer coisa. E o Gelson, eu tenho que agradecer ele, que ele mesmo sendo da diretoria do sindicato, às vezes sendo partido diferente, sempre as pautas que ele acha que eu sou importante, ele me chama, e como eu também, as pautas que eu acho que eu dependo do Gelson, ele está do meu lado, a Câmara também, eu não posso reclamar de nada ali, eles são bem tratados, todas as pautas que é do sindicato, eles são a favor, que o sindicato, graças a Deus, nós vem fazendo um trabalho muito sério. O sindicato ele não tem um custo financeiro, tipo assim, falar, o caixa nosso é fraco, as viagens eu tenho que fazer do meu bolso, entendeu? Porque não tem, então tô lá dentro, tenho que cumprir meu papel. E sempre a prefeitura que pode ajudar de alguma coisa ajuda, um funcionário que ela pode nos ajudar, então nós estamos caminhando junto. Então eu acredito que cada vez mais nós vamos avançando, porque é união. Porque eu falo bem, sempre eu falo, o cateto fora do bando é comida de onça, entendeu? Então nós unidos, nós mostramos que lá em Brasília, e lá não tinha partido não, lá nós éramos uma pessoa só. E eu não tenho propriedade na Flona, muitas
pessoa da Flona perguntar, mas você tem fazenda na Flona? Eu falei, não, mas por que você está aqui? Famoso. Eu sou defensor do produtor rural, independente de Flona, PDS, Rebio, e o problema que for, entendeu? Nós estamos aí para somar, entendeu? Olha, um dos motivos até de eu ter convidado o Abreu e o Dirk no mesmo programa é para mostrar isso para a população. Ó, presidente do PL, um dos líderes do MDB e, independente de palanque político que vai vir, estão unidos por um único propósito: novo progresso. E isso é fato. Hoje nós temos um município pujante, nós temos a oportunidade que eu fico pensando, falo assim, meu Deus, talvez a gente vai demorar a conseguir um alinhamento como esse de hoje, porque hoje nós temos pessoas que têm visão de desenvolvimento em lugares estratégicos. Vou dar um exemplo. O Sindicato dos Produtores Rurais. Eu conheço o Abreu e o que me fez me aproximar do Abreu é a visão da verticalização na área de produção. O Abreu tem uma visão que vai de encontro com aquilo que é a questão ambiental, então não cria problema, cria solução e não prejudica o agricultor, o produtor rural. Aí você olha para o Gelson. O Gelson hoje é sem dúvida uma referência na região do Tapajós quando nós falamos de político. É um prefeito acima da média. Nós temos hoje, lá no consórcio Tapajós, o Neri Prazeres, que é um secretário executivo que tem pensado, trabalhado e se dedicado para desenvolver essa região. Nós conseguimos, através de uma articulação de vocês, ter hoje o Aldo Júnior ocupando um cargo estratégico de secretário de Estado do Tapajós e com uma visão empreendedora que nunca teve aquela pasta. Nós temos aí, estamos indo para o final do mandato do presidente Dirk Roberto. São 4 anos que a Câmara tem feito ações que, quando vem pessoas de fora, eles mesmos nos falam, olha, se tiver 4 ou 5 câmaras no país que está fazendo o que vocês estão fazendo, é pouco. Então, assim, há um diferencial, e isso a gente percebe no desenvolvimento da cidade. Agora, voltando para o nosso foco aqui, para a questão desse avanço, dessa conquista, o passarinho do PL, o Helder, MDB, provavelmente em palanques distintos. Mas não teve dificuldade de ocupar a tribuna, ir lá e defender? Não, Wesley, o que às vezes me deixa assim, meio frustrado aqui, é que o palanque aqui não termina. Para mim, assim, a política acaba hoje, amanhã desmancha o palanque. Nós temos que ser unidos. E o palanque, às vezes, no progresso, infelizmente, todo dia tem uma disputa. Cara, um exemplo, não tem nem eleição de prefeito, já quer montar palanque. Falei, moço, um dia de cada vez, entendeu? O deputado Passarinho mostrou que ele enxerga no progresso, entendeu? Independente, que nem o Cado falar, independente do partido que esteja, foi a união. Porque não adiantava ser só um. Lá a união, a força, todo mundo articulando, cada um indo nas suas bases, todo mundo visitando seus deputados, seus senadores, todo mundo buscando força. Isso que interessa pra gente, entendeu? Não é porque o partido A ou B, não vou sentar com o Dirk porque o Dirk é MDB, porque nós viajamos no mesmo avião, nós ficamos no mesmo quarto, nós comemos no mesmo restaurante. Isso aí que é gostoso da política. É você saber definir partido e buscar os objetivos. Agora, você ficar no palanque, eu falo todo dia, a nossa direita é dividida em 3. Como que você vai caminhar? Entendeu? O PL é dividido em 3 partes. Aí, um partido não se une, não é assim que funciona. O MDB é unido, o PT é unido, do Nardino, o partido do Marconi é unido, todos, entendeu? Isso aí. E o Monoprogresso está vivendo um momento que nunca se viveu. Sindicato, nós temos um governo, o secretário de governo, que é o Aldo, um cara brilhante, trabalha, ajuda nós, vai buscar, entendeu? O deputado estadual, o Weston Maia, tem nos ajudado todos os dias. O Aveilton é uma pessoa também que toda vez que a gente precisa estar do lado, portanto ele estava em Brasília. Então isso aí que eu, como presidente do sindicato, eu acho que tem que unir todas as esferas, estaduais, federal e municipal, independente de partido. Entendeu? Presidente Dirk Roberto, o teu cargo vai ser
o cargo que você ocupa é excelente para responder essa pergunta. Vamos lá. As pessoas, a população, ela busca resultado. Eu acredito que se você me responder assim, durante uma semana, a quantidade de ligações que você recebe, ou áudios pelo WhatsApp, cobrando, ó, preciso disso, preciso daquilo. E aí o político ele tem que correr atrás. Para fazer isso, tem que ter articulação política, tem que ter essa força, tem que ter essa união, porque muitas vezes a pessoa que está em casa, ela tá ali, a pessoa trabalhou o dia inteiro, tirou aqueles 20 minutinhos para descontrair na internet e acha um vídeo alguém criticando. Mas é aquilo que ela, a informação que ela está contraindo. Não é que é aquilo que ela acredita, mas ela fala, mas será que é assim? Como que funciona na prática a política para as pessoas entenderem? Porque quando nós estamos falando de passar uma votação no Senado num projeto que entrou à tarde e foi votado no outro dia, se não tiver muita força política, ninguém faz isso. Wesley, essa pergunta ela é assim uma pergunta muito importante. Importante e interessante. Quando você perguntou para mim, que sou um pequeno representante público numa cidade no interior da Amazônia, né? Eu aqui com um pequeno celular, volta e meia, eu tenho mais ou menos 150, 200 conversas ativas por dia. Pessoas me pedindo informação, pedindo como é que faz aquilo, pedindo para eu tomar providência, pedindo sobre um projeto de lei, pedindo sobre alguma coisa, né? Você já imaginou como é que funciona a política a nível estadual e nacional? Quando você fala que tem que ter articulação, a articulação ela é uma das molas propulsoras da política. Eu até falei essa semana na sessão da Câmara, e me sinto honrado em poder estar ladeado, lutar por causas ombro a ombro com pessoas como o Abreu e o pessoal dele, né? Veja bem, eu sou adepto à política de resultados, à política de fazer. Mesmo jeito que eu sinto que o Abreu é assim. E não a política de apenas narrativas e de falar e não fazer nada. Quando nós falamos em articulações políticas assim, você tem que saber fazer construções. E na política, uma coisa muito interessante que a gente aprende todo dia, porque todo dia a gente está aprendendo alguma coisa, tanto eu, você, o Abreu, o Gelson aprende coisas todos os dias, até os políticos mais experientes, por exemplo, o Abreu, o Briante, todo dia a gente aprende alguma coisa. Você tem que criar pontes e não construir muros. Quando foi estipulado, vamos falar definir sobre a Flor de Jamanchim, quando foi falado que nós iríamos tratar sobre isso aqui, o governador, nosso ex-governador Helder, junto com a Hanna e o Priante, falou assim, essa é uma pauta do Pará. Ela não vai interferir em outras unidades da federação, é uma pauta que nós temos que brigar. E foi feita uma construção com os parlamentares do Pará, né? A maioria se uniu. Existem alguns que se omitiram, mas isso não vem ao caso, os eleitores que têm que procurar informações de quem muitas vezes vem aqui colocar promessas, colocar ilusões, ainda mais em época de campanha, e temos que separar quem realmente vai em busca de resultados. Além da força do governador Helder, da governadora Hanna, José Priante, né, Joaquim Passarinho e Anderson Pinto, nós tínhamos também a força dos estaduais, que estavam na retaguarda conosco, muitas vezes não lá presente, mas sempre dando um feedback por telefone, ó, estou precisando de mim, eu estou por aqui. Eu não posso deixar de mencionar o Heraldo Pimenta, que sempre tem feito por Novo Progresso. Quando eu preciso dele, ele é muito atuante. Eu não posso deixar de mencionar o Wesley Thomas, assim como o José de Abreu acabou de falar. Ele veio para a base do governo para somar, para trazer resultados e não ficar de política somente de WhatsApp. Entendeu? Então é muito importante. O próprio deputado Aveilton, uma pessoa fantástica, estava lá conosco em Brasília, tinha outras pautas, estava lá. Então eles vão em busca de resultado. Então a política é uma construção, né? Eu entendo, pequeno como eu estou, me resguardo a minha simplicidade em falar que as pessoas que vão contra ou querem tomar caminhos diferentes, elas têm que ter opções e têm que ter, vamos dizer assim, bala na agulha para conseguir trazer soluções. Então, na política a nível federal, você tem que criar caminhos, criar espaços. E eu vejo que hoje, uma bandeira que nós temos, que estamos unidos, a maioria das pessoas do Novo Progresso, a pequena classe política do Novo Progresso, elas têm uma bandeira. E essa bandeira é Novo Progresso. Essa bandeira aqui eu posso até falar de alguns vereadores, eu não posso falar de todos, porque eu posso me errar, mas eu lembro os que estão mais próximos de mim sempre, que é o vereador Juliano Simeonato, também faz um trabalho fantástico, né? O vereador Ayrton faz um trabalho fantástico, juntamente com o presidente do sindicato,
né? Temos outras associações, agremiações que fazem. Então, é a união dessas classes, a união dessas pessoas que transformam o Novo Progresso no que ela é hoje. Se nós olharmos para um cenário de 6, 7, 8 anos atrás, muitas pessoas estavam deixando o Novo Progresso. Hoje, para você ter uma ideia, nós precisaríamos aqui, hoje se faz necessário em Novo Progresso a construção de mais 3 escolas. Para quê? Para assimilar essas crianças, filhos de pessoas que vêm acreditar no Novo Progresso. E pautas como essas, da Flona do Jamanchim, a qual nós demos o primeiro passo, vem a somar com o desenvolvimento, com o fomento da agricultura, o fomento da pecuária, trazendo o quê? Trazendo dividendos para o Novo Progresso e impulsionando a nossa cidade. Então, na política, a gente tem que ter ligação, tem que ser coeso e procurar, como eu acabei de falar agora há pouco, tem que procurar criar pontes e não construir muros. Agora, Dirk, com você, eu fiz essa pergunta pro Neri e vou fazer para você agora. Um dia um amigo meu me disse que o sentimento que envelhece mais rápido no ser humano é a gratidão. Nós conseguimos algo que era praticamente impossível. Sabemos quem são as pessoas que fizeram isso acontecer. As eleições estão aí. A pergunta é: se mais uma vez Novo Progresso virar as costas e não entregar um voto de gratidão para esses políticos que estão defendendo a nossa causa, a nossa bandeira, que estão trazendo o recurso que está hoje desenvolvendo o Novo Progresso. Qual é a certeza que nós temos que depois desse ano vai continuar as coisas acontecendo aqui? Essa palavra, gratidão, é uma palavra muito, muito forte. Eu falo por mim mesmo, falo para o Abreu, até que ele falou, nós vivemos no meu quarto, tudo lá. Levanto de manhã, quando eu levanto cedo, a primeira coisa eu agradeço a Deus, faço meu sinal da cruz, agradeço a Deus, agradeço pela minha família, pela minha esposa, pelo meu filho, meu pai, minha mãe, né? E peço proteção. E gratidão, né? O que eu vejo? Quem seríamos nós se não dessemos um voto de confiança a quem luta por nossa região? Então, eu acredito que nós temos que honrar quem realmente trabalha, né? Nós falamos diversos nomes de atores políticos aqui. Veja bem, eu vou citar 2 nomes agora que muitas vezes as pessoas criticam, mas são pessoas que eu, particularmente, um é amigo meu de longa data e eu tenho a gratidão enorme por ele. O outro é uma pessoa que eu tenho menos tempo de convívio, mas hoje eu vejo que é uma pessoa que soma com o município. O que é meu amigo de longa data, eu tenho uma gratidão enorme por estar sempre brigando por essa terra, Neri Prazeres. Já foi ex-prefeito, hoje é diretor do consórcio Tapajós e faz um trabalho fantástico por toda a região. Muitos criticam o Neri, muitos criticam que na época dele, não sei o quê, ele lutava com as armas que ele tinha naquele momento. Só que é um apaixonado por Novo Progresso e nunca deixou. Essa outra pessoa que eu falo, que eu aprendi a ter gratidão e admirar, é o Aldo Júnior. Ele faz parte de um outro grupo político, mas é uma pessoa que poderia ter investido um capital que nem ele tem em outras cidades do Brasil, em Cuiabá, em Sinop, em Santana, em algum lugar, mas preferiu investir em Novo Progresso. E tudo isso com uma união, a gente está progredindo. Então eu vejo assim, nós não podemos virar as costas hoje, Wesley, Abreu, para quem dá suporte, para que essa pequena gestão legislativa da Câmara Municipal, para o Executivo Municipal dar esse suporte em trazer os investimentos para o progresso e dar força para essa luta. Então hoje eu seria injusto se eu não votasse no Helder para senador. E não estou falando em político ou quem serão os outros, eu estou falando que a gente tem que analisar o cenário político e ver quem realmente consegue ajudar no progresso. Então a gratidão tem que se fazer parte. E eu conclamo e peço a todos aqueles também assim, analisem os votos, votem, não votem assim pela emoção, não votem pelo coração, sejam racionais. Vejam quem. Eu não gosto de fulano, mas ele traz resultado positivo? Traz. Eu sou muito criticado muitas vezes, eu até vou entrar nessa seara, que eu sou muito criticado. O Dir está sempre de cara feia. Eu já nasci com a cara feia. Eu tenho mais de 45 anos, então esse é o meu jeito. Só que eu procuro entregar resultados, né? Desde que eu assumi a Câmara Municipal, quem gosta de mim gosta, quem não gosta, não gosta. Mas eu tenho que entregar o melhor para a Câmara, o melhor para o município e dou condição a todos os legisladores de buscar melhorias para o município. E muita gente não gosta de mim. Fazer o quê? A vida segue desse jeito. Só que a pessoa não pode falar que eu não tenho condição. Agora, do mesmo jeito que muitos dos representantes que estão lá. Não podemos deixar se levar por pessoas, por
por pequenos atores políticos, até a palavra pequena soa mal, mas por atores políticos que vêm de fora, tentar mostrar serviço na região que nunca apareceram. Então nós temos que valorizar e ter gratidão por quem realmente briga por meu progresso. José de Abreu, agora é com você. Um amigo meu de Santarém, ele cuida lá de um instituto, e eu entrei em contato com ele outro dia e falei, olha, tem uma verba assim, assim pelo governo do estado, vão atrás, porque isso pode ajudar muitas pessoas. E ele me respondeu, me deixou bem assustado, fiquei até perplexo com o que ele falou, ele disse o seguinte, ah não, mas eu não sou desse lado, então eu não quero nem passar perto, porque vai vir as eleições, o meu posicionamento vai ser diferente. Eu, como é um amigo, e amigo é aquele que fala a verdade, não o que você gosta de ouvir, mas o que você precisa, eu falei, amigo, pede para sair da presidência desse instituto. Aí ele falou, como assim? Eu falei, se você está representando pessoas, o seu interesse político, pessoal, fala mais alto do que a representação que o cargo te coloca para você correr atrás. Você sabe que se você for lá, você vai trazer um recurso que vai beneficiar mais de 100 pessoas, mas por causa do teu ego elevado, você prefere perder para dizer assim, não, mas não era do meu time político. No sindicato, você enfrenta esse tipo de coisa ou lá existe um alinhamento com todo mundo? Falou, Abreu, não importa quem é o político lá, resolve o problema para nós. Até hoje, todos que bateram na porta do sindicato foram bem-vindos. Porque eu entendo que, como presidente do sindicato, eu tenho que. O meu partido é produtor. Eu sou representante dos produtores rurais de No Progresso, Castelo do Sonho, e um parte de Itaituba, que é de Moraes de Almeida ali. Eu, independente de político que chega, que bata a minha porta, que quer nos ajudar, eu sou pronto. Agora, os que vão lá para falar, usar o sindicato para fazer palanque político, pessoas que nunca vieram nos ajudar, pessoas que nunca tiveram nenhum projeto político para o município, eu acho que tipo assim, não teria o motivo do sindicato levantar essa bandeira, porque nós temos vários políticos aqui com serviço prestado. Um como governador, o ex-governador, a governadora Hanna está fazendo um excelente trabalho. Ela tem um histórico de vida pública, que ela é uma funcionária de carreira muito grande. O deputado Passarinho, que é um deputado dos mais atuantes aí na Câmara Federal. O deputado Priante, que é uma pessoa que tem ajudado o município do Meu Progresso incansavelmente e nos tratou muito bem lá em Brasília. Todos os dias nós estávamos na casa dele. O deputado Anderson Pinto, que é uma pessoa também que não mediu esforços, hora nenhuma com nós. Então eu vejo como sindicato, desde que queira nos ajudar, seja bem-vindo. Mas agora usar o sindicato, às vezes, para fazer um trampolim político, porque muitas pessoas falaram que faz por Novo Progresso, mas no dia da votação eu não vi nenhum deles lá. Não vi nenhum lá. Pelo menos para falar mal de nós, né, Diego? Verdade. E se fala que são da direita. Então, e eu falo assim, o sindicato não tem direito nem esquerda. O sindicato, ele é uma entidade que defende o produtor rural. Mas eu acho que se você usa as mídias, as redes sociais para defender, acho que teria que estar lá. Como muitos fizeram, que tinham outros compromissos, e deixaram os seus compromissos para defender o pessoal do Novo Progresso. Então, isso eu acho que são os grandes que estão na batalha com nós, não é de hoje. E tem pessoas que, como agora é ano político, e estão usando a mídia, que faz, mas só que eu gostaria que eles estivessem lá junto com a gente, né? No dia. Porque não falei, lá não tinha direita nem esquerda. Lá nós era um só, em produtor rural. Contra fatos não há argumento. Abreu, aproveitando que o Dirk deu um gancho agora há pouco sobre esse tema, além de estar hoje presidente do sindicato, você também está presidente do PL. Vocês têm uma ligação muito forte com o Wesley. Eu me recordo que vocês falaram que o Wesley esteve com vocês antes de tomar a decisão de ir para a base do governo Helder, então. E vocês entenderam que era o melhor para o município. Talvez não fosse o melhor para ele. Seria mais cômodo ele
permanecer falando e sendo oposição, que isso talvez iria garantir uma votação expressiva novamente, porém a ideia era trabalhar. Valeu a pena hoje, você olhando depois já de um período, você diz assim, tomaram a decisão correta? Quando o deputado fez a reunião com nós, que foi a base que trabalhou na campanha com ele, e ele falou, eu não vou tomar a decisão sozinho. E ele veio junto com nós, junto com o secretário, nem era secretário ainda, o Aldo, o Brandão, que é uma pessoa que está aí com ele na caminhada há muito tempo. E nós reunimos todo o nosso grupo político e foi decidido que era o melhor para o município, para a região, para nós. Para ele, politicamente, ele apanhou muito, continua apanhando até hoje. Só que eu não entendo a visão das pessoas. Você ser um político que não traz resultado ou você é um político que entrega resultado para o povo? Entendeu? E aí o que aconteceu com o deputado? Nosso grupo político apanha. Hoje, algumas pessoas falaram no grupo do sindicato, outros foram lá no sindicato, falando que querem sair do sindicato porque o sindicato virou política. Aí eu não entendo o que é política. Como que eu vou ser um presidente do sindicato? Eu vou tratar os problemas que nós temos, que são N's, se não for política. Eu vou ser um presidente do sindicato que eu vou sentar, eu vou bloquear a BR, vou fazer manifestação, eu vou pegar o microfone, sair na rua gritando, fazendo vídeo criticando o governo? Mas o que eu vou fazer? Nada. E aí eu falei, direito de cada um ser associado ao sindicato ou não. Só que eu não estou me promovendo politicamente. Eu não estou lá me promovendo, eu quero ser candidato a alguma coisa. Muito pelo contrário. Eu tenho que fazer o meu papel. E para fazer meu papel, eu tenho que ir atrás dos políticos. Portanto, eu vou atrás do MDB, eu vou atrás do PL, do PSD, PS. O que se tiver aqui com o PT, vou também, porque nós tivemos uma reunião lá com o Beto Fávaro, foi tratado, vai ter outra pauta muito boa, ele vai estar vindo aqui com o superintendente do INCRA, que é para nós rever a questão do PDS. Então, eu como presidente do sindicato, não, é do PT, eu não vou. Então, meu problema lá vai continuar. Então, eu acho que eu não tenho partido político. Mesmo sendo do PL, quando eu estou no sindicato, eu vou resolver os assuntos do sindicato, eu tenho que tratar com qualquer candidato de qualquer partido, desde que nos ajuda, como tivemos com o Ayrton Faleiro, tivemos com o Beto Fábio. Então, eu acho que nós temos, como presidente do sindicato, trabalhar em várias esferas, ter articulação. Quantas coisas boas que o sindicato buscou, junto com o Gelson, junto com o deputado Wesley, junto com o deputado Passarinho, com o prefeito Loredan, com a Veilton, entendeu? Isso aí é grande para nós, entendeu? As tratativas, o deputado Wesley, se ligar para ele, eu falei com ele 2 vezes por telefone, nos atende. Quando teve a questão lá do PDS, ele veio, ele tinha compromisso para Brasília, cancelou e veio na hora. Isso que é importante, entendeu? Então eu acho que nós temos que ter outra visão, maturidade para enfrentar esse tipo de coisa. E que nem eu falo, o palanque político, acabou a eleição, tem que acabar o palanque. Eu acho que todo mundo tem que se abraçar, entendeu? Porque se você viver todo dia um embate político, você não constrói nada. Aí cada dia você vai ter um embate e você não vai produzir, você deixa de produzir para resolver crítica, para ter embate. É que nem o Dico MDB é meu amigo, entendeu? Ele sabe que na eleição nós tivemos, eu apoiei o Ailton como vereador, mas não deixamos de ser amigo e tá todo mundo junto, ele, o Ailton, o Juliano, é um cara fantástico, entendeu? Eu admiro todos os vereadores, mas tem os vereadores que você tem mais afinidade. Que questão, é normal. Entendeu? É normal. E estamos juntos aí, eu acho que o Sindicato Rural, esse ano é ano de eleição do sindicato, eu acho que vai ser o primeiro ano que vai ter uma eleição do sindicato, que nunca teve. Eu quero que esteja uma eleição, vai ser... Eu acho que tem que colocar uma eleição, ser transparente, e nós já tivemos mais de 150 associados novos depois que eu peguei a administração. Isso para mim é muito gratificante, porque as pessoas acreditaram no trabalho do sindicato e nós vem trabalhando aí sempre. Abreu, você fala em termos de eleição, eu aprendi algo na última eleição municipal, é uma maturidade da população de Novo Progresso. Aquilo que está dando certo, você não mexe. E eu acredito que isso também vai se refletir dentro do sindicato, pelo trabalho que você tem realizado. Conexão Missassi foi fantástico, algo
que atendeu às expectativas do produtor rural e também do comércio local, a visão, uma nova visão, um novo modelo de administração que tem trago aqui bons resultados. Dirk, para a gente encaminhando aí para a parte final, explica para nós agora quais são os próximos passos, como que vai funcionar, conseguimos essa vitória, como que fica essa articulação aí nos bastidores, previsão ainda de alguma batalha para esse ano, vamos ter que aguardar a eleição, como que está? Wesley, só pegar o gancho que o Abreu falou, falando em maturidade política de nossa região, que transformou essa região numa região mais próspera, uma das mais próximas do estado do Pará e da nossa região, toda a região do Arco Norte aqui. O Abreu tem feito um grande trabalho quando falam aí a população, os produtores rurais que vão votar nessa eleição, se tiver, Abreu, tem que dar um voto de confiança, e se você se sentir à vontade, tá, você tem que continuar, você está fazendo um trabalho fantástico à frente. Eu sou produtor rural, sou filiado ao sindicato, e se você estiver de novo lá, eu gostaria, me sentiria e me sinto representado por você. Eu não tenho terra na Flona, já tivemos lá em outras oportunidades, acabamos nos desfazendo, trocando por outra propriedade, mas brigo por essa. E vejo que nem você falou, você não tem área lá, mas é um brigador, e a sua bandeira é Novo Progresso, é o produtor Novo Progresso. Do mesmo jeito que nós, como vereadores, a nossa bandeira é Novo Progresso e todas as demandas que vierem para o Novo Progresso. Sendo a demanda agropecuária, sendo a demanda da educação, a demanda da saúde, você não vai ver nenhum vereador indo contra ou querendo fazer, tipo assim, corpo mole nessas questões. Então, porque nós hoje somos por Novo Progresso. E o Abreu tem feito um trabalho fantástico na frente do sindicato. Só tenho que te parabenizar em nome da Câmara de Vereadores. Obrigado. Quanto à pergunta que você falou, Wesley, hoje nós estamos ainda confiantes, comemorando essa primeira vitória na Câmara dos Deputados, uma vitória expressiva, uma vitória que nos deu ânimo, mostrou, conseguimos novos apoiadores, pessoas, quando eles começam a ver isso, Wesley, Abreu, quando você fala e fala a verdade que tem que ser falada, que nós não vamos perder área de proteção ambiental, e sim recategorizar e dando condição de as pessoas que estiverem lá a produzir e ajudarem a cuidar, nós achamos várias pessoas, vários atores políticos que estão dando força. Porque você não vai falar assim, não vou tirar da Flona e vai estar permitido desmatamento. Muito pelo contrário. Só que muitas vezes há veículos de comunicação, há mídias brasileiras que estão colocando que isso vai acontecer. Isso não vai acontecer. O que nós fizemos aí é dar um grande passo no desenvolvimento de uma região, dando segurança jurídica para quem está lá, dando condições de o Estado ter parceria com produtores e fomentar que é o quê? É a justiça social numa região tão afetada. Então, assim, o próximo passo é o Senado. Eu acredito que com uma articulação, né, existem os prazos legais na Câmara, ele deve ir para o Senado esse ano. Eu estou confiante, assim como o Abreu, que ele vai passar pelo Senado, pelos senadores, porque até assim, os senadores já conhecem a nossa briga, já conhecem a nossa batalha, né, que a gente é uma população que quer apenas ter condições de viver na Amazônia e não sobreviver, porque hoje a maioria apenas sobrevive. Né? Nós queremos ter condição de poder viver. E tenho certeza que passar no Senado. Passando o Senado é a sanção presidencial, a qual nós veremos como é que vai estar. Então nós estamos confiantes, são os prazos. Eu não posso te precisar agora, neste momento aqui, datas. Porque cada casa legislativa tem o seu próprio trâmite, regimentos internos, isso. Né? Mas vai muito das articulações com os presidentes. Então, assim, hoje estamos vivendo que acabamos de ganhar um pequeno passo. Acabamos de ganhar uma batalha, mas não vencemos a guerra. Mas estamos preparados para o que der e vier em prol da nossa população de Novo Progresso. Quero fazer uma pergunta para os dois, e aí vocês sintam-se à vontade para responder. Como que foi a participação do Gelson, nosso prefeito, Gelson Dil? Por que eu insisto em perguntar sobre essa capacidade de gestão do Gelson? A gente tem um grande problema que às vezes a gente tem dificuldade de reconhecer quando alguém é bom. E eu e o Dirk e o Juliano estivemos lá com o Paulo Vieira no Método CISO ano passado, e ele falou algo que eu carrego comigo. Falou assim, quando você vê alguém muito bom, aplaude que você atrai. Então assim, a pior coisa é você falar mal de alguém porque você está incomodado com o brilho que ele tem. Como que foi, Dirk?
Olha, eu sou suspeito em falar do nosso prefeito Gelson, até porque ele faz parte do nosso grupo político, do meu grupo político, o grupo do MDB, né? E ele, vamos dizer assim, eu posso falar sem ter medo de falar, ele é o nosso capitão. Nós temos um time e ele é o capitão do time, né? Guardadas aos respeitos da Casa Executiva com a Casa Legislativa, ele faz a parte dele, nós fazemos a nossa parte. Hoje nós vivemos uma harmonia muito grande. Eu falo assim que nós temos um alinhamento muito positivo entre a Câmara de Novo Progresso e o Executivo Municipal, capitaneado lá pelo Gelson Dil. E ela é uma pessoa muito proativa. Eu hoje, nas minhas andanças por Brasília, por Belém, nos fóruns que nós vamos, nós buscando os programas que nós estamos indo atrás do Avanço Tapajós, Polo Moveleiro, essas coisas aí. E muitas vezes o Gelson está conosco. Eu não tenho vergonha nenhuma em falar que até o momento eu não tinha visto ninguém defender Novo Progresso como o Gelson defende. Não que eu não defenda, não que o Abreu não defenda, não que os outros atores que eu falei que não defendam, mas o Gelson tem um conhecimento de causa enorme em todas as tratativas dele, aonde ele vai. Então eu só tenho que falar assim, me sinto orgulhoso de estar podendo ser um ator que está construindo o progresso junto com esses demais. E o Gelson é a figura principal, se isso aqui fosse um filme. Que eu já falei, se fosse um time, ele é o capitão, porque ele tem ele agrega pessoas ao seu redor, ele é um líder. O próprio nosso ex-governador Helder, a própria governadora Hanna, tem um bom entendimento com ele, tem as portas abertas, junto com o deputado federal Priante, com os demais deputados que eu falei. Então, assim, ele é uma pessoa que eu aprendi, que eu sou novo na política, a gente vai aprendendo todo dia. Quando nós vamos para alguma tratativa, alguma coisa, e ela é do executivo e eu sou convidado pelo Gelson, o que eu faço, Abreu? Eu pergunto, Gelson, eu sei que são essas pautas. Do que trataríamos? Eu digo que sobre isso, eu pego e vou estudar. Mas ele já estudou aquilo lá. Então eu vejo assim que ele tem um conhecimento muito grande. E o Novo Progresso hoje tem que se sentir, tipo assim, privilegiado de ter alguém com ele na frente, alguém com conhecimento. E eu sinto assim que ele traz tranquilidade em muitas das nossas negociações, porque por causa do próprio conhecimento dele. Até Abreu, assim, você pode falar mais à vontade, teve um procurador jurídico que nós, em uma reunião, chegou para mim e falou assim, é bom você trabalhar com o Gelson? Eu falei, sim, é bom. Eu perguntei, por que, doutor? Ele falou, não, daí eu não preciso trabalhar, porque ele conhece tudo. Ele tem os conhecimento técnico, conhecimento prático, ele muitas vezes entende até mais que muitas vezes alguns legisladores que estão lá para nos ajudar. Legisladores não, alguém do departamento jurídico que está para ajudar. Isso é verdade. Então, ele torna muitas vezes fácil, porque tem conhecimento. Então, eu vejo que hoje o Gelson, ele tem um papel fundamental em todo o desenvolvimento do progresso da região. Eu só tenho que, tipo assim, como amigo dele, como líder, como parceiro dele, mesmo partido, eu tenho que tirar o chapéu para o Gelson. E espero que ele ainda tenha uma vida política muito longa pela frente para estar sempre contribuindo com o novo progresso com a região. E eu tenho certeza que estou com o Estado do Pará e quem sabe com o Brasil ainda. Abreu. Eu só tenho que agradecer a parceria que eu tenho com o Gelson. Desde a primeira campanha, prefeito dele, ele me chamou para ajudar na campanha. Nós participamos lá do primeiro dia da campanha dele, até no dia da vitória, que ele estava em terceiro lugar, e ele nos convidou. E eu abracei, onde foi que nós chamamos o produtor rural para dentro do negócio. Aí, até no dia da primeira reunião, foi lá na casa do Lucas, um amigo nosso, Lucas Bonfim. Aí eu falei, não quero que vocês veste a camisa do Gelson, não. Tem que andar com a camisa do Gelson. Não é só colocar um adesivo na caminhonete, é andar com o Gelson. Porque entrou figuras importantes dentro da eleição do Gelson. Um exemplo, vou falar aqui só de Emito Igor, que foi um guerreiro na campanha do Gelson, o seu Cláudio Missassi, e são pessoas que estavam no dia a dia na campanha, isso aí que foi diferenciado. São pessoas que não se envolvem diretamente. Então, que lá foi muito grandioso. E eu só tenho que agradecer o Gelson sempre. Nós somos parceiros, ele é vice-presidente do Sindicato Rural. E outra coisa muito importante, que todas as emendas que vêm do deputado Wesley, ele nunca rejeitou nenhuma, todas ele deposita para onde que vem a emenda, mede esforço para nos ajudar, porque se ele fosse um político desse que a gente vê, não, é da oposição, deixa a emenda lá, vamos gastar daqui 2 anos, 3 anos, chegou a emenda, pode gastar do que é para vir, é para educação, é para saúde, é para a parte de infraestrutura. Então eu só tenho que agradecer. Nós temos uma parceria muito grande aí, graças a Deus, toda vez que eu ligo, ele atende, trata a gente bem. Eu espero que essa amizade nossa aí
esse companheirismo se alonga há muitos anos. Eu espero que a governadora seja eleita e o Gelson tenha um cargo a nível de Estado, que ele é um cara capacitado a ser um secretário de Estado, que só vem nos ajudar e futuramente aí é um político aí de cenário estadual ou federal para nós, que o conhecimento dele é que nem o Diego fala, dá até gosto de falar. De onde toca, eles sabem. O Aldo também fala esse bicho, a gente sai nas vicinal aí quando fala de ponte, ele fala até com os engenheiros, não, né, essa metragem tá errada aí, não é assim, ele entende, entendeu? Então, um cara que ele sabe desde a galeria de uma ponte, discutir com o deputado, com o governo federal, então ele tem um conhecimento. Isso para o município é muito bom. Então nós estamos bem apadrinhados aí pelo Gelson e espero que a gente pode ter prazer de conviver muito, que Deus dá muitos anos de vida para ele aí, que o cabeça branca aí, ele recebe pressão, mas tá junto com nós. Dirk, para a gente finalizar, deixar ali aquela câmera ali à sua disposição para você deixar uma mensagem aí para os nossos telespectadores. Gente, só tenho que agradecer ao Wesley por essa oportunidade, é o prazer da companhia do Abreu, uma pessoa fantástica aqui, né? Só reforçar que Novo Progresso está no caminho certo, nós estamos lutando, buscando melhorias em todas as áreas do município. A Câmara de Vereadores de Novo Progresso hoje é uma instituição que realmente vai atrás, busca, faz a sua parte. Eu hoje, que nem acabei de falar aqui, a questão do Gelson, que é o nosso capitão, lá na Câmara eu sou o capitão no momento, logo, logo não serei mais, mas enquanto eu estiver à frente, eu dou condição a todos os vereadores trabalharem, buscarem recursos pelo município, estarem sempre indo em busca dos seus representantes e trazendo. E nós temos visto isso, que cada um tem feito a sua parte, independente da sua bandeira, sua sigla política, cada um faz a sua parte. Então eu só tenho a agradecer a cada um dos vereadores, aos servidores da Câmara Municipal, né, e a população progressense que soube escolher porque hoje nós estamos muito bem representados lá, né, e do mesmo jeito que eu tenho certeza que saberão honrar os votos agora para deputado federal, estadual, senador, governador e para presidente. Então é isso aí. Buscando sempre o desenvolvimento no progresso, só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui se manifestando e me mantenho à disposição. Sempre que precisarem de mim na Câmara Municipal. Forte abraço. José de Abreu. Em nome de toda a diretoria do Sindicato Rural, e eu sou um representante, hoje estou presidente do Sindicato Rural, mas eu sou, desde quando eu cheguei aqui, eu sou filiado do Sindicato Rural, eu me sinto grato por viver nesse município, defender esse município. Quero agradecer imensamente aí o nosso grupo político que nós temos, o deputado Esco Tomás, que tem nos ajudado muito, o deputado Passarinho, o secretário de governo Aldo Júnior, o doutor Brandão, que hoje é secretário regional da SEMA, lá em Itaituba. Agradecer também o ex-governador Helder Barbalho, que não mediu esforço independente de política para resolver o nosso questionamento da Flona, o nosso deputado Priante e a governadora Hanna. E espero que esse ano nós tenhamos bons frutos ainda a colher politicamente e dizer que o Sindicato Rural está à disposição do produtor. Então o sindicato ele é a casa do produtor rural. Obrigado vocês. Amigo e amiga, muito obrigado pela sua audiência. Fiquem com Deus e até a próxima.